Olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e hoje nós vamos dar continuidade aqui, nessa playlist do rodízio de habilidades. Hoje nós vamos falar da nossa nona habilidade, que é a motricidade fina, certo? Então fique até o final desse vídeo, porque ao final desse vídeo nós vamos ter explorado a importância da motricidade fina, as etapas do desenvolvimento, e como pais e cuidadores podem apoiar o progresso de crianças autistas nessa área que é tão vital. Por que é tão importante? Porque a motricidade fina ela é muito importante lá para as atividades escolares, para os trabalhinhos escolares, certo? Então, se você está chegando aqui agora nesse canal, tá? Você já se inscreve, tá bom? Para não perder nenhum vídeo, aciona sininho, enfim, dá seu like, comenta, porque é sempre muito importante para quem está aqui desse lado, certo? Então, a motricidade fina é um aspecto crucial no desenvolvimento de crianças autistas, tá bom? Esse conjunto de habilidades que envolve o uso preciso dos músculos pequenos, das mãos e dedos, desempenha um papel fundamental na autonomia e independência da criança, certo? Com certeza, a motricidade fina ela é importantíssima, para todas as crianças, mas a gente precisa desenvolver, trabalhar aí nas nossas crianças autistas, tá bom? Então lá, motricidade fina em crianças autistas, Então nesse vídeo, a gente vai explorar isso. Eu tô voltando aqui na minha cola, A importância da motricidade fina, no autismo, Então são 4 importâncias que nós vamos abordar. Tá? Atrasos motores significativos, impacto na autonomia, avaliação multidisciplinar e base para aprendizagem. Vamos lá. Primeiro, atrasos motores significativos, tá bom? Então, o comportamento motor é uma das áreas onde crianças autistas frequentemente apresentam atrasos mais relevantes, tá bom? Então, de olho aí na sua criança, tá bom? Isso pode afetar diversas atividades diárias e habilidades essenciais para o desenvolvimento, Então, segundo, impacto na autonomia. Então, nós estamos falando a importância da motricidade fina na criança autista, no autismo, Então, impacto na autonomia. O desenvolvimento da motricidade fina é crucial para a autonomia e independência da criança. Habilidades como vestir-se, alimentar-se, escrever, pintar, recortar, dependem diretamente dessa capacidade, certo? Escovar o dente, várias coisas. Então, terceiro, avaliação multidisciplinar. É fundamental realizar uma avaliação abrangente, envolvendo profissionais como terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para compreender as capacidades e limitações específicas de cada criança. Então, assim, nós pais, nós mães, a gente consegue observar nossa criança já, esse atraso no desenvolvimento da motricidade fina. Então, a gente já pode trabalhar de alguma forma, brincar com prendedores, pedir para pegar pecinhas pequenininhas e colocar em outro lugar, fazer movimentos com a mão. Então, a gente já consegue observar e também já consegue desenvolver essa habilidade, tá bom? Então, base para o aprendizado é a 4ª questão, Então, a motricidade fina serve como base para muitas habilidades acadêmicas, e práticas, tornando-se essencial para o sucesso escolar e social da criança autista. Então, aí você já tem uma base aí do quanto a motricidade fina é importante que a gente trabalhe, que a gente desenvolva na nossa criança. Eu saio de perto que saiu o meu gole aqui no microfone. Então, vamos lá. Diferenciando capacidade e motivação. Vamos lá. Falta de incentivo, Então, vamos lá. Diferenciando capacidade e motivação. Então, a falta de incentivo. Muitas vezes a criança pode não realizar uma tarefa simples porque nunca foi adequadamente incentivada. Olha que triste, é bem triste isso, É importante criar um ambiente estimulante e oferecer oportunidades para praticar habilidades motoras finas.
tá bom? Ignorando comandos ignorando comandos, né? Então, em alguns casos, a criança pode entender o comando, mas escolhe ignorá-lo. Então, olha quanta coisa a gente precisa observar na nossa criança, né? Isso pode estar relacionada a desafios de comunicação ou processamento sensorial comuns do autismo, né? Então, aí é uma coisa bem interessante para você já observar na sua criança. Limitações físicas. Então, outra coisa que a gente precisa observar, né? E diferenciar se é a falta de capacidade ou é a falta de motivação. Tá? Por que essa criança não está desempenhando direito a motricidade fina, né? Então, limitações físicas. É crucial distinguir se a criança não realiza uma tarefa devido a limitações físicas reais, né? Isso requer uma avaliação cuidadosa e pode necessitar de intervenções específicas, né? De profissionais especializados, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre avaliação multidisciplinar, tá? Que eu fiz 4 tópicos também. Então, vamos começar com avaliação inicial, identificação de habilidades e desafios, desenvolvimento do plano de intervenção e implementação e acompanhamento, tá bom? Então, avaliação inicial. O processo começa com uma avaliação abrangente realizada por uma equipe multidisciplinar. Tá aí a grande importância de você ter uma equipe de terapeutas, né? Para você falar aí, né, com a mãe, com o pai e passar essa questão. Acabei de me ligar que eu não liguei luzes, então talvez esse vídeo vá ficar um pouquinho escuro, tá bom? Esqueci de ligar minhas luzes aqui de frente, mas tudo bem, vamos lá. Então, aí está a importância de uma equipe multidisciplinar, que eles têm esse olhar, né, mais amplo e mais específico para fazer essa avaliação inicial, né? Então, inclui terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos especializados em autismo, né? Aí a gente sabe, né, que tem famílias que a criança não vai, não tem terapeuta ainda, né? Ou então tem alguns terapeutas e não tem outros, está conseguindo de alguma forma, né? Ou pagando, ou através de plano de saúde, enfim. Mas a gente já consegue avaliar notar alguns atrasos nesse desenvolvimento e fazer algumas coisinhas para ir desenvolvendo em casa enquanto isso, tá? Mas é importantíssima a avaliação de profissionais, isso é fato, né? Identificação de habilidades e desafios. A equipe trabalha para identificar as habilidades existentes quanto à motricidade fina e os desafios específicos enfrentados pela criança em relação à motricidade fina. Olha quanto é importante, né, a gente observar, identificar. E até mesmo tendo uma equipe multidisciplinar, eu mesma às vezes observo que, por exemplo, que o Yuri não está segurando direito o lápis, então precisa desenvolver, fazer um cronograma, enfim, um planejamento para que ele passe a fazer alguns exercícios que consiga fazer com que ele faça esse movimento, o movimento de pinça, né, o tão famoso movimento de pinça, tá bom? Desenvolvimento do plano de intervenção, né? Com base na avaliação, um plano personalizado é criado, integrando intervenções comportamentais e terapias específicas para melhorar as habilidades motoras finas, certo? Tá aí também a importância de não só avaliar, não só identificar, mas fazer um plano, planejar um planejamento de como vai chegar como vai desenvolver a habilidade, né, de motricidade fina nessa criança. Implementação e acompanhamento. O plano é implementado com colaboração de pais, cuidadores, né, ou cuidadores, com acompanhamento regular para ajustar as estratégias conforme necessário. Vejam que mesmo tendo uma equipe multidisciplinar, mesmo criança indo na escola, existe uma conversa entre a equipe, né, os pais, os cuidadores e a escola, e todo mundo trabalha junto dentro desse plano, né? E falando aí em desenvolver a sua criança, a motricidade fina em casa,
Em todos os vídeos aqui dessa playlist, né, do rodízio de habilidades, todos eles, cada uma das habilidades tem, inclusive aqui na descrição desse vídeo, você encontra, né, para adquirir 10 exercícios para desenvolver, tem o link aqui na descrição, 10 exercícios para desenvolver a motricidade fina em casa. A gente sabe que é difícil, né, na hora de, a gente percebe a dificuldade, né, o atraso no desenvolvimento, mas a gente não sabe muito bem o que fazer, então eu te ofereço aqui na descrição 10 habilidades para que você desenvolva a motricidade fina aí na sua casa, tá bom? Preparação para intervenções. Então, avaliação detalhada, abordagem progressiva, critérios de domínio, preparação do ambiente. 4 questões, né? Que isso também meio que vale para todas as outras habilidades também. Então, avaliação detalhada. Realize uma avaliação minuciosa para determinar em que etapas do desenvolvimento motor fino a criança se encontra, né? Isso serve como ponto de partida para as intervenções. Então, isso você pode observar na sua criança, ou você, a equipe multidisciplinar com a escola, você consegue entender mais ou menos em que momento que a criança está, né? O que precisa fazer, né? Para não ficar forçando a criança a fazer movimentos que ela já domina, né? Então, para isso que serve a avaliação detalhada. Abordagem progressiva. Trabalhe uma etapa de cada vez, focando inicialmente na primeira habilidade que a criança ainda não domina completamente, né? Critérios de domínio. Estabeleça que a criança deve realizar a habilidade com sucesso entre 8 e 10 tentativas, né? A gente tem aquela questão, né, que você observa se a criança faz bem, né, 1, 2, 3, até 10 vezes, né? E se é com ajuda física, ajuda gestual, né, um segmento de comando ali, se a criança já faz com independência, né? E é importante observar, né? É assim que a gente observa se a criança já está fazendo aquele exercício que a gente está propondo. Então, preparação do ambiente. Organize cuidadosamente os antecedentes, estímulos que precedem, né, o comportamento, e os reforçadores, consequências positivas para maximizar o sucesso e a motivação da criança, né? Então, a gente precisa sempre se anteceder, né, antes que isso é organizar o ambiente, né, preparar o ambiente. Então, tirar esses estímulos que precedem o comportamento, né, que atrapalham ali de desenvolver aquela atividade, né, e os reforçadores, quando a criança faz, o reforçador serve para a criança fez, oba, parabéns, é um reforçador, muito bem, né, eu gosto de usar mais esse tipo de reforçador, mais intrínseco do que, de fato, dar algo para a criança comer ou algo que a criança queira, né? E isso a gente consegue motivar mais a criança para que ela desempenhe essa habilidade. Então, gente, agora... Então, gente, eu vou fazer uma sequência agora aqui na motricidade fina, que normalmente eu não fiz nas outras, né? Mas eu vou fazer meio que por etapa, até pela importância que a gente tem na motricidade fina para nossas crianças autistas, né? Então, eu separei por 6 etapas para que você desempenhe, né? Desenvolva na sua criança essa habilidade. Então, vamos lá. Etapa 1, manipulação básica de objetos. Então, são 4 passos, tá bom? Identificação de objetos, né? Comece apresentando objetos de diferentes tamanhos e texturas para a criança explorar, incentivando o reconhecimento e a manipulação básica. Nós estamos falando de um jogo, para a criança entenda, ali, pegue, você começa a observar, né? Essa é a manipulação básica dos objetos. Colocação em recipientes. Então, ensine a criança a pegar um objeto e colocar dentro de um recipiente, começando com itens maiores e progredindo para menores. Encaixe e suporte. Introduza atividades de encaixe, como quebra-cabeça simples ou formas geométricas em suportes correspondentes, que é aqui fala, né, de suportes correspondentes, mas nada mais é que o encaixe, né, do
pareamento, né? Você pega o triângulo e a criança pega o triângulo e bota ali e encaixa no triângulo, né? Ela está fazendo movimentos, né, de pinça. Generalização. Pratique essas habilidades em diferentes contextos e com diversos objetos para promover a generalização e a aprendizagem, tá? Então, isso foi a etapa 1, que é a manipulação básica de objetos, tá bom? Etapa 2, introdução ao uso de instrumentos de escrita, tá bom? Exploração sensorial. Inicie com atividades sensoriais que familiarizem a criança com diferentes texturas, como pintura, né, com os dedos e manipulação de massinha, né, vai estimulando ali os dedos, né. Preensão de instrumentos. Introduza instrumentos de escrita mais grossa, né, como giz de cera, né, aquele giz mais grossão, né, jumbo, né, ou pincéis largos, que são mais fáceis de segurar, tá bom? A terceira, né? Primeiras marcas, né? Encoraje a criança a fazer marcas no papel, inicialmente de forma livre e depois com direcionamento simples. Então, isso aí são trabalhinhos escolares, né? Aí a gente acaba fazendo isso em casa para desenvolver mais a criança e chegar lá na escola já desenvolver, que a gente já desenvolveu alguma coisa, né, na nossa criança, já que ela tem um atraso no desenvolvimento. Que nada mais é dá pra fazer aquele carimbo de batata, né, que faz uma estrela na batata e a criança pega na tinta e coloca aqui. Enfim, gente, a gente precisa trabalhar as mãozinhas da criança, tá bom? De várias formas, né? Aqui eu coloquei em 6 etapas. Transição para instrumentos menores. Gradualmente introduza lápis e gizes menores, né, mais finos, à medida que a criança ganha confiança e controle. Terceira etapa, etapa 3, desenvolvimento do movimento de pinça. Tá? Preparação da mão. Realize exercícios de aquecimento para os dedos e mãos, como abrir e fechar a mão e movimentar os dedos individualmente, tá bom? A criança vai imitar vai usar da habilidade de imitação, imitando tudo que você faz, né? Aí você vai fazer meio que uma fisioterapia na mãozinha dela, né? Uso de instrumentos. Introduza atividades com pinças ou pegadores para desenvolver a coordenação e força necessária para o movimento de pinça. Então, o Yuri está na etapa 3, que é onde a gente faz muito exercício de pinça, ele pendura coisas, né? Então, lá no quarto eu botei um varalzinho para que quando ele pinta, fica colorindo ali, daí depois recorta, daí a gente pendura, né? Mas ele é safadinho, ele quer que eu recorte, que eu fique colorindo, né? A única coisa que ele tá fazendo é o movimento de pinça, né? Então, mas a gente tá aprendendo as cores, ele tá falando mais cores, então assim, tudo a gente tira proveito, né? Então, como o Yuri é não verbal, eu dizer, Yuri, pega o lápis amarelo, daí ele pega, daí eu disse, que cor é? Amarelo. Daí, então assim, tudo tem um desenvolvimento dentro de uma brincadeira, né? Então, manipulação de objetos pequenos. Utilize contas, botões ou outros objetos pequenos para praticar o movimento de pinça em atividades lúdicas e estruturadas, certo? Transição para a escrita. Aplique o movimento de pinça no uso de lápis e canetas, inicialmente com adaptadores de escrita, se necessário. Tem um adaptador de lápis que coloca aqui na mão, até nem sei no que tá o do Yuri, que a gente consegue fazer com que ele faça esse movimento, né? Não deu muito certo pro meu filho, né? Então, pode dar pro seu, obviamente. Etapa 4. Empilhamento de blocos. Normal, né? Muito empilhamento aqui em casa já rolou, né? Então, isso o Yuri é muito bom. Seleção de blocos. Comece com blocos maiores e mais fáceis de manusear, progredindo para blocos menores à medida que a habilidade melhora. Use blocos coloridos e interessantes para manter engajamento da criança, certo? Até os potes da casa pode ser para empilhar, né? Várias coisas a gente consegue empilhar e sequenciar, enfim. Técnicas de empilhamento. Ensine a criança a colocar um bloco sobre o outro, com cuidado, né? Focando na precisão e equilíbrio. Demonstre a técnica e ofereça apoio físico inicialmente, reduzindo gradualmente a assistência, certo? Aumento da complexidade.
Incentive a construção de torres mais altas ou estruturas mais complexas, conforme a criança ganha confiança. Introduza desafios como criar formas específicas ou copiar modelos simples. Bom, vocês já entenderam, né, que a ideia é fazer com que a criança movimente as mãos, né? As etapas são mais para exemplificar e para você conseguir observar o desenvolvimento da criança em etapas, tá bom? Etapa 5, habilidades de rosqueamento, né? Introdução ao conceito. Comece com demonstrações claras de movimento de rosquear, usando objetos grandes e fáceis de manipular. Claro, gente, que às vezes tem uma criança que a etapa 5 já faz lá na frente, e a etapa 3 ainda não. Então, é só para ter etapas, né? É só para ter sequenciamento aqui para nós poder melhorar nossa comunicação aqui, tá? Então, prática com objetos grandes. Utilize brinquedos de rosquear ou garrafas com tampas grandes, né? Os potes de creme de cabelo, né? Grandes, para que a criança pratique o movimento, tá? Então, começa com grande, depois vai diminuindo para o pequeno. Progressão de objetos menores. Gradualmente introduz objetos menores e mais desafiadores, como pequenos frascos ou parafusos de brinquedo, certo? Aplicação em situações cotidianas. Incentive a criança a usar essa habilidade em situações do dia a dia, como fechar garrafas de água ou tubos de pasta de dentes, que são menorzinhos, certo? Então, de novo, vou lembrar vocês que na descrição desse vídeo eu tenho ali oferecendo para vocês adquirirem 10 exercícios de motricidade fina para você, tá bom? Etapa 6, imitação de traços e formas. Demonstração clara. Mostre à criança como fazer traços simples, usando movimentos lentos e exagerados para facilitar a compreensão. Tá bom? Prática guiada. Ofereça assistência física inicialmente, guiando a mão da criança para fazer os traços. Reduza gradualmente o apoio à medida que a confiança aumenta. Progressão de formas. Comece com linhas retas, avançando para círculos, quadrados e outras formas geométricas simples, para que a criança faça esse traço, né? Reforço positivo, elogie os esforços da criança, né? Focando no progresso e na melhoria gradual e não na perfeição de resultados, certo? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu like. Sobre motricidade fina, que é a nossa 9ª habilidade, penúltima, né? A próxima, motricidade grossa, né? Que também é importantíssima, né, para o desenvolvimento de nossas crianças autistas. Muito obrigada por ficar até o final. Não deixe de ver os outros vídeos que já estão aqui nessa playlist, tá bom? Até mais, gente. Muito obrigada.